A SAF Cruzeiro do Ronaldo possivelmente teria vendido. Com certeza. Na primeira proposta. Fácil. Já era muito boa. Né? É diferente. Né? Geralmente, as SAFs, elas podem ser, como era o Cruzeiro do Ronaldo. Primeiro passo para recuperar o clube, depois vender, como vendeu e tal. Uma outra SAF, ela pode querer buscar o quê? Um certo equilíbrio financeiro e dividendos para os seus donos. Meu clube vai ser aqui o 10º do campeonato, mas ele vai trabalhar dentro daquilo que ele arrecada e vai gerar lucro para a gente. Então vamos ter um time que vai ficar em 10º, vai ficar em 9º, em 8º, quem sabe o dia pega aí uma Sul-Americana, né? Mas ele vai ter uma arrecadação X, vai gerar um lucro Y, tá bom para a gente. Somos proprietários desse clube, fazemos negócios aqui, vendemos jogador, eventualmente um ano você pega um jogador bom e revela, você vende, tem um faturamento alto, não vamos investir mais, vai ficar aqui. Nós somos os donos, a gente faz o que a gente quiser. Pode ser assim também. No caso específico ali, eu vejo mais como um hobby. É um hobby. Mal comparando mesmo, o que era o Chelsea do Abramovich? Abramovich foi um cara que enriqueceu no espólio da União Soviética, né? Ficou milionário, como outros caras viraram milionários de uma hora para outra. E ele tinha um desejo de ter um time na Inglaterra, em Londres, e numa área nobre da cidade. Então ele foi comprar o Chelsea, que é de uma região cara, sofisticada, da capital inglesa. Comprou o Chelsea. O Chelsea já tinha um estádio, já tinha uma média de público de 41 mil torcedores, o estádio já ficava cheio, porque o time tinha torcida, né? Mas tinha espasmos assim na sua história de ganhar um título, brigar por uma competição importante. Geralmente era um time médio, em momentos de grande na sua história. Pegou e despejou dinheiro. Rapidamente o Abramovich virou sinônimo de melhor mecenas, melhor dono de time do mundo. As pessoas passaram a citá-lo como, se meu time tivesse um Abramovich, né? Ou seja, sinônimo de um benfeitor que vai pegar a grana do bolso dele, da empresa dele, do negócio dele, sei lá do quê. Então, é mais ou menos isso. Não importava se o Chelsea ia dar lucro, não. Hoje, claro, né? Como é um time global, é um time na Inglaterra, da Premier League, ele hoje cresceu muito, ele tem torcida no mundo inteiro, né? A gente viu lá nos Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes lá. Você vai ao jogo do Chelsea, tu vê lá o salvadorenho com a camisa do Chelsea. Inclusive aqui, né? O asiático. O Chelsea no Brasil exato. virou um time... Você pode estar andando no deserto lá, não sei aonde, e você pode trombar com um maluco lá com a camisa do Chelsea. Pode ser até pirata, mas é do Chelsea, né? Então, mudou o patamar, o clube passou a valer mais, mas é uma outra situação. Eu acho que é um pouco parecido. E nisso aí, enquanto ele estiver disposto a colocar dinheiro, vai colocar dinheiro, o Cruzeiro vai ter essa solidez. Agora, sobre o interesse do Caio Jorge, não é um pedido expresso do técnico, tá? É um desejo do Flamengo. Então, não é só o Felipe Luiz. Talvez seja mais o BAP e o Boto do que o Felipe Luiz. Tá? Isso é importante frisar. Não é que o Felipe Luiz está no modo Sampaoli, sabe quando o Sampaoli quer o jogador, ele fica, contrata. É o caso do Alan, quando o Flamengo contratou. Ele pediu o Alan 24 horas por dia até que contrataram. Não sei se lá no Atlético vai pedir de volta, mas ele queria o Alan. O Sampaoli trabalha assim. Não é o caso. O Felipe Luiz, pelo que eu apurei, gosta da ideia de ter o jogador, evidentemente, mas é um desejo do clube. E nem todas as contratações deverão ser feitas em função do que o técnico quer. Por quê? Eles querem evitar o que aconteceu com o Alan, por exemplo, que só foi contratado porque o técnico da vez insistiu loucamente. O jogador se machucou muitas vezes, não deu retorno técnico, se desvalorizou, hoje vale menos do que valia quando foi contratado. E o São Paulo já meteu o pé há muito tempo, demitiram ele, né? Há muito tempo, não trabalha no Flamengo, já até voltou para o Atlético Mineiro. Então a ideia deles nesse ano é essa, é contratar conversando com o técnico, mas não apenas porque o técnico quer. Eu acho que isso é importante, que muita gente está achando que é o Felipe Luiz que está enchendo o saco. Não é, não. O Flamengo que quer. E eu acho que tem muito também essa questão da vaidade, gente. É muita vaidade, dos dois lados. Dos dois lados. Você vê que os números são exorbitantes para quem oferece e para quem recusa. E quem oferece, oferece e dane-se. E quem recusa, recusa e dane-se. Mas se analisar friamente, é muito complicado recusar uma proposta dessa. E o mais louco ainda talvez seja oferecer tanto por um jogador, que é um ótimo jogador, ninguém está desmerecendo o Caio Jorge, não. Ele está tentando analisar dentro do que é a realidade do nosso mercado, né? Agora, Danilo, a gente está falando... Você vê que a gente está numa esfera alta das contas, que envolve ali só 3 times. 2, na verdade, nesse caso, que é Flamengo e Cruzeiro. O Palmeiras entra nessa como? É o Marlon Freitas por enquanto. Mas aí é um pouco do que o Arnaldo falou, né? O perfil do Marlon Freitas, ele é um perfil que ele é buscado muito mais pelo vestiário, pelo comando do grupo em si, do que só pelo campo. Claro que ele vai agregar em campo, ele teve uma boa passagem no Botafogo, mas se você for analisar, ele nem cumpre o papel que é a principal carência do Palmeiras, ainda mais com a saída do Aníbal Moreno para o River Plate. Ele pode jogar de 5, mas ele não é o 5 que nem era o Aníbal Moreno. Então, se você for analisar e olhar o elenco, o Palmeiras continua no mercado justamente atrás de um 5.
O que o Palmeiras quer é dar casca para esse elenco. É um cara um pouco mais rodado, é o cara que sabe jogar. Tanto que o Abel ligou pessoalmente para o Marlon Freitas para efetivar essa contratação, né? Aproveitou, obviamente, da situação do Botafogo, que hoje lá ninguém paga ninguém, o Textor não paga ninguém, está atrasado com comissão de tudo quanto é empresário, está atrasado com pagamento de prêmio dos jogadores do Mundial, especialmente os jogadores que foram embora depois do Mundial. É uma situação que o Marlon deve ter olhado ali e falou, pô, por que eu vou ficar aqui? Vou renovar para quê? Porque assim, se a gente for pensar, o Marlon estava lá no bandeirão dos ídolos do Botafogo e tal, tinha uma situação confortável, certamente um bom salário, não tanto quanto o Palmeiras ofereceu, mas poderia ficar. Então o Palmeiras aproveitou toda essa situação, trouxe o Marlon, muito mais por essa casca. O Palmeiras vai continuar no mercado, ainda vai atrás de um 5, já negociou o Mikael com o Inter Miami, vai atrás de um zagueiro também, possivelmente não um zagueiro para substituir o Mikael, mas um zagueiro para brigar de igual para igual com o Murilo, para fazer dupla com o Gustavo Gomes, porque a avaliação é que o Murilo caiu de ritmo, caiu de desempenho no ano passado, também por uma questão física. Então o Palmeiras vai dentro deste modelo de retoque em relação ao ano passado para poder formar um elenco competitivo. O entendimento da diretoria, aliás, é um entendimento que eu concordo também, é que o Palmeiras tem um bom time, que consegue competir, não à toa, brigou por tudo até o final do ano passado e precisa de alguns retoques. Entre eles, o Marlon Freitas, que é um cara de vestiário, é um cara de dedo na cara, como bem disse o Arnaldo. Ô, Juca, como você vota na nossa enquete? Porque tem o Gerson no Cruzeiro. Ele está falando sobre força no mercado. Tem, né? Se o Cruzeiro não perde o Caio Jorge, ainda traz o Gerson, fica bonito, hein? Então, fica bonito. Agora, traz o pai do Gerson junto, que é um problema, né? Porque isso é uma mala sem alça. É uma coisa impressionante. Eu quero fazer referência ao fato que o Mauro citou, ao comparar de alguma maneira o Abramovich ao Pedrinho, para lembrar que o Brasil é um país tão fabuloso que até esse tipo de mecenas, como o Abramovich, não como o Pedrinho, é capaz de desmoralizar, ou pelo menos o Corinthians é. Vocês lembram da passagem do Berezovski, que acabou como caso de polícia. Isso. Mas era um mecenas. E era alguém também cuja fortuna teve a mesma origem da distribuição feita, né, das estatais soviéticas por um grupo de russos ali da convivência dos poderosos. Então é curioso você pensar que o Corinthians teve um mecenas também e que acabou como caso de polícia. Agora, o Cruzeiro está dando demonstrações de que quer intervir na espanholização do futebol brasileiro. Se resistir de fato até o fim à investida do Flamengo, trouxer o Gerson, mais o Matheus Pereira, que é um baita jogador, que eu acho que até ainda poderá disputar vaga na seleção brasileira, o Cruzeiro fica para mais interessante do que já foi ano passado. E aí, tem isso, né? Gerson no Cruzeiro. Aí muda, né? Então, é por isso que o Cruzeiro está numa temporada, eu acho que... Entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Se ele vai com tudo, mantém seus principais jogadores e contrata um titular desse nível, o Gerson, aí eu acho que é capaz, sim, de enfrentar Palmeiras e Flamengo nessa... Ou se ele vai ceder a pressão do mercado, a lógica, né? E vai se adequar, não vai resistir a uma proposta como essa pelo Caio Jorge e tudo mais. O Gerson, vamos lembrar que talvez tenha sido a melhor das coisas da passagem do Tite pelo Flamengo, né? Ele transformou o Gerson no principal jogador do Flamengo. Descobriu uma coisa que ninguém imaginava, uma certa liderança no Gerson. O Gerson passou a ser capitão do time e tudo mais, né? Então, é um técnico que aproveitou muito bem o Gerson. E, cairia como uma luva no time, né? E aí... Então, essa é uma situação... A gente está, normalmente... nessa época do ano, fazendo algumas projeções que elas só vão se confirmar porque a janela nem abriu na prática. Só que a gente tem uma novidade, né? Daqui a 15 dias, 20 dias,
Começa o Campeonato Brasileiro já. Não é daqui a 3 meses, daqui a 20 dias começa o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Então, para Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, que talvez sejam os pretendentes ao título de pontos corridos, tem algum outro, na visão de vocês? Não tem, né? É mais fácil acertar pontos corridos. Quem vai cair, quem vai ser campeão. Às vezes você erra no Mirassol, né? Você erra numa situação dessa. Fortaleza. Quem vai cair é mais difícil de acertar do que quem vai ser campeão. É, verdade. Eu apostei no Fortaleza caindo, depois eu me surpreendi isso. Não sei por que eu apostei, mas tudo bem. Nas duplas do Ceará, antes do início do campeonato. Mas, enfim, essa é outra conversa. Mas, daqui a 20 dias começa o campeonato em que os favoritos são Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E até lá, a primeira rodada já vale alguma coisa. Né? Então, até lá, eu acho que quanto antes eles estiverem minimamente prontos, melhor para eles. Lembrando que o Cruzeiro é daqueles, não por vontade própria, mas pela questão do treinador, que troca o treinador, né? E o Cruzeiro acabou a temporada com talvez o time que a gente mais identificava jogando, à luz do seu treinador. Era um treinador que raramente trocava jogadores e sistema, e agora ele traz um treinador que não tem nada a ver com o anterior. E mais do que isso, vem em baixa, né? Porque veio de um trabalho ruim no Flamengo, teve uma questão pessoal e a gente não sabe como ele vai reagir no Cruzeiro. Então tá, sem ficar no muro. Vai, tem Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Vamos supor que o Gerson chegue e o Caio Jorge não sai. O Flamengo acha um outro centroavante bom aí. Que ele quer. Não, o que eu tô dizendo é assim, se o Cruzeiro conseguir manter seus principais jogadores e trazer o Gerson, ele é um candidato a intruso, de fato. Ele só foi candidato a intruso nessa temporada, que acabou, pelo desempenho surpreendente do time em alguns momentos. Ele não estava entre os... Sabe o que é o mais louco? Lembra o Mineirão lotado em janeiro? Nenhum desses caras foi Gabigol fundamental para a campanha. Nem o Eduardo, que estava lá, nem o Fagner, que depois machucou. Perfeito. Né? Então foi muito, acho que, obra do treinador. E agora, eu acho que ele pode entrar naquelas previsões antes da largada do Campeonato Brasileiro entre os favoritos, desde que ele mantenha Caio Jorge, Matheus Pereira e traga o Gerson. Aí, de fato, acho que ele se candidata, digamos assim. E nessa, o Palmeiras